Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no seu canal de banjo 5 cordas e hoje a gente vai falar sobre rolls. O que são os rolls? Os rolls são os dedilhados que a gente faz no banjo de 5 cordas, que dá todo esse som característico do instrumento. Os rolls são usados para a gente fazer o tema das músicas mais clássicas do banjo e eles são usados para a gente fazer um acompanhamento. Então a gente pode acompanhar qualquer música, fazer uma base para a música usando os rolls. Os rolls eles são base para os licks e para solos que a gente vai fazer. Então são a base para tudo que a gente vai construir e a gente vai tentar reproduzir usando o banjo de 5 cordas. E a ideia desse vídeo é desmistificar várias coisas a respeito dos rolls e trazer aí um guia definitivo do que são os rolls, quais os conceitos atrás de cada um dos padrões de rolls, quais são esses padrões. Então nesse vídeo eu vou explicar tudo isso dividido em capítulos aqui embaixo. Então não esquece aí de já deixar o seu joinha, deixar seu like para você estar curtindo aí. E se inscrever no canal para estar acompanhando aí. Toda semana tem vídeos novos. Estou trazendo cada vez mais conteúdo sobre o banjo de 5 cordas. E aqui no canal tem muita coisa sobre o instrumento, sobre esse universo desse instrumento incrível que é o banjo de 5 cordas. E nesse vídeo, depois dessa explicação toda que eu vou dar sobre os rolls, eu vou mostrar aí alguns exemplos de rolls e vou mostrar aí qual é a melhor forma de você estudar os rolls no seu dia a dia, né? Então eu vou dar exemplos aí de exercícios e o que você pode fazer para melhorar a sua técnica de rolls e entender melhor esses dedilhados do banjo de 5 cordas. Mas antes de tudo, é importante dizer que a gente deve sim chamar os rolls de dedilhados, mas que eles são bem diferentes dos dedilhados que a gente faz em outros instrumentos musicais, como por exemplo o violão. No violão a gente usa ali 4 dedos e aqui a gente vai usar apenas 3 dedos. E é por isso também que essa técnica de usar os rolls é chamada de 3-finger style. Então é a técnica dos 3 dedos, tá? Essa técnica foi muito difundida e ficou muito conhecida através de um cara chamado Earl Scruggs, que inclusive tem um documentário aqui no canal sobre esse cara. Foi um dos grandes precursores desse estilo, né? Apesar de vários outros banjoístas da mesma época já usarem os rolls também, né? Outra curiosidade aí é que lá atrás, quando o Earl Scruggs começou a tocar, quando começou a difundir esse jeito, né, ganhar visibilidade por causa dessa forma dele de tocar os rolls, esses nomes que a gente vai chamar esses rolls hoje em dia não existiam ainda. Na verdade, você aprendia a técnica ali sem esses nomes, né? Era uma coisa que você ia pegando de ouvido, ia entendendo, via um cara fazendo, ia reproduzindo, ia criando o seu estilo, né? Por isso que você vê vários banjoistas na mesma época que usam a técnica do 3-finger style, mas que na verdade às vezes soam bem diferente do Earl Scruggs, como por exemplo o Ralph Stanley. Tem coisas bem diferentes do Ralph Stanley. E outro cara é o Don Reno também. Então são 3 caras que são contemporâneos, digamos assim, que tocam o banjo usando o 3-finger style e tem técnicas e fazem essa técnica soar diferente. E a gente tem que dizer também que essa forma de tocar ficou mais popular por causa de Earl Scruggs, porque Earl Scruggs fez mais sucesso com as suas músicas, apareceu mais, então mais pessoas chegaram no banjo e a querer tocar essa técnica por conta de Earl Scruggs. E é por isso que a técnica também é chamada de Scruggs Style. E foi inclusive tentando analisar Earl Scruggs que a gente criou essa nomenclatura para os rolls, né? Hoje a gente nomeia os rolls como alternate thumb roll, forward roll. É uma forma da gente tentar identificar o roll que Earl Scruggs ou outro banjoísta estava usando ali. É uma forma da gente conseguir dizer para uma outra pessoa, ou você se lembrar de uma música, ou tirar uma música de ouvido, identificando esses padrões. E é isso que a gente vai falar um pouco mais nesse vídeo aqui. Quais são esses padrões, como identificar eles e como que a gente usa eles na música. E falando de executar a técnica, eu já vou responder aí algumas perguntas que são as perguntas mais comuns que todo mundo, quando tá chegando no banjo, pergunta, né? A primeira delas é: eu preciso usar as finger picks para fazer os rolls? As finger picks são aquelas dedeiras que a gente usa no banjo pra gente tocar o banjo, né? A gente coloca uma em cada um dos dedos que a gente vai fazer os rolls. Então a resposta é não. Não necessariamente você precisa usar as dedeiras para praticar os rolls, tá? As dedeiras elas são importantes no timbre do instrumento, né? Porque o dedo ali ele abafa um pouco o som das cordas quando a gente puxa. Para você conseguir tirar a sonoridade máxima da corda, você tem que puxar muito
com o dedo para você conseguir aquela sonoridade estalada do banjo, né? Com as fingerpicks fica mais fácil. Então, o grande lance das fingerpicks é a gente chegar mais perto do timbre que esses banjoístas tinham lá naquela época. Não só isso, mas elas ajudam também, com o tempo você vai perceber, a ganhar velocidade e a executar com mais precisão e de forma mais limpa cada um desses rolls e dedilhados no banjo. Outra pergunta que muita gente faz é se cada dedo vai ser responsável por uma das cordas do banjo. E eu já digo aqui, não, a gente vai variar bastante, tá? Então, a gente tem esses nomes que a gente criou, a gente tem padrões que são os mais usados, né? Por exemplo, a gente vai falar mais pra frente de um roll que é o Alternate Thumb Roll. A gente tem um padrão dentro dele, que é o mais usado, que seria ali o 3-2-5-1, que é o que praticamente todo banjoísta começa aprendendo a tocar, mas não quer dizer que necessariamente os seus dedos vão ter que ser sempre polegar na 3, indicador na 2 e médio na 1. Isso a gente vai variar bastante, é por isso que é importante você entender o conceito por trás dos rolls antes mesmo da gente entrar nesse assunto e começar a identificar cada um deles, porque é esse conceito que faz toda a diferença, né? Você não ficar preso a esse lance, não, meu dedo indicador vai ter que estar sempre lá na corda 2, meu dedo médio vai ter que estar sempre na corda 3, e o polegar vai ser sempre responsável por tocar a corda 4. Não é nada disso, e os rolls eles desconstroem toda essa ideia quando você vai entrar mais a fundo e quando você vai começar a aplicar essa técnica em técnicas mais avançadas. E aí vale dizer que os rolls, como base para tudo que a gente vai fazer no banjo, na técnica do Three Finger Style, ele é muito usado em técnicas mais avançadas, como por exemplo o Melodic Style e até mesmo o Single String Style. Então a gente constrói essa base treinando, estudando bastante os rolls, e isso vai ser exatamente o que? Uma base para a gente conseguir evoluir nessas outras técnicas mais avançadas. E se você quer já entrar de cara nesse universo do banjo 5 cordas, eu tenho um curso completo onde eu falo aí dos rolls desde o início, igual eu vou falar aqui, só que muito mais detalhado, e falo também sobre as técnicas mais avançadas onde a gente vai usar os rolls como o Melodic Style, o Single String Style que eu disse aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, o primeiro link aí da descrição. Você vai lá pro meu curso, você vai ter meu acompanhamento aí via WhatsApp. E é o curso para você aprender banjo de verdade, com aprofundamento e tudo que você precisa para debulhar esse instrumento incrível que é o banjo de 5 cordas. Agora com essa introdução a gente vai começar realmente a entrar nos 4 tipos de rolls que são os mais usados, tá? O primeiro deles é o Alternating Thumb Roll. Esse roll, ele é bem legal porque ele é um roll que ele é bem quadradinho, ele encaixa muito bem ali no compasso. Então ele é um dos rolls mais fáceis de você aprender logo de cara. Então você vai aprender ali a sua primeira música, inclusive eu tenho um link aqui que você pode aprender essa primeira música. Eu vou ensinar esse roll, como você vai executar ele e como você vai usar ele nessa música, que é a primeira música que a gente ensina aí, que é uma música chamada Cripple Creek. Então o Alternating Thumb Roll, que em português significa alternando o polegar, né? Roll de alternância do polegar, digamos assim. O conceito básico dele é que você vai estar tocando o polegar, um outro dedo, o indicador, e aí você vai tocar o polegar e outro dedo, o médio. Então você vai sempre intercalar, né? Você vai sempre alternar entre o polegar e outro dedo. Você pode inclusive alternar com o mesmo outro dedo, né? Você pode fazer polegar, indicador. Isso é um Alternating Thumb Roll também. E você pode também começar o Alternating Thumb Roll com outro dedo. Essa técnica funciona também com você fazendo variações usando outros dedos, né? Por exemplo, você pode começar com o dedo 1, né? Com o indicador. Você pode fazer indicador, polegar, médio, polegar. Então você está alternando ainda o polegar, certo? Esse é o grande conceito por trás do Alternating Thumb Roll. E mais uma vez, falando de quadrado, ele também é conhecido como Square Roll, né? Exatamente porque ele é um roll mais quadrado. E o próximo roll que a gente vai falar é o Forward Roll. Se você assiste um filme no Netflix ou assistia num videocassete de antigamente, você tinha aquele botão Fast Forward, ou seja, você vai acelerar para frente, né? Então, tirando o Fast, você tem o Forward, que é o quê? Essa ideia de você estar sempre indo para frente. E essa é a ideia desse roll. Ele é um roll que passa essa sensação de que você está sempre caminhando para frente na música, das cordas mais graves para as mais agudas, né? É como se quando você está dedilhando o violão, que você vai fazendo as quatro cordas ali em sequência. Aqui a gente está fazendo a mesma coisa, só que usando só 3 dedos.
E aí vem uma outra questão desse roll, que ele é um pouquinho mais difícil de encaixar dentro de um compasso, porque só de você continuar tocando ele, por exemplo, imagine que você vai fazer o padrão 5-3-1, 5-3, se você coloca isso dentro de um compasso, você vai ver que a acentuação vai mudar, né? O tempo mais forte vai ser sempre outra nota, nunca a mesma, né? Então ele é um roll que é mais difícil de você pegar essa ideia de como encaixar ele dentro do compasso. Então o padrão desse roll a gente vai estar sempre usando polegar, indicador médio nessa sequência, dando a ideia de que a gente está indo para frente, tá? E como eu disse aí, da mesma forma que o Alternating Thumb Roll não quer dizer que ele não possa começar com o indicador, por exemplo, ou mesmo com o dedo médio, né? Desde que você faz o médio e comece essa ideia de estar indo sempre para frente, sempre dando uma sequência para frente, vai ser um forward roll. E aí a gente fala já do terceiro tipo de roll, que é o reverse roll, também conhecido como backward roll, né? Esse roll, a grande característica dele é que ele é ao contrário do forward roll. O forward roll dá essa sensação de que você está sempre indo para frente. E o reverse roll, backward, dá sempre a sensação de que a gente está voltando para trás. Inclusive é isso que significa backward, para trás. Então a gente tem como se a gente estivesse voltando ali sempre das cordas mais agudas para as cordas mais graves, tá? Então ele passa essa sensação e aí funciona da mesma forma que o forward roll. Se você fizer ele de forma contínua, é um padrão dele ali, você vai perceber que ele fica difícil de encaixar dentro de um compasso e a gente vai estar sempre mudando o tempo de acentuação. E ele é usado muito, na verdade ele é usado bastante assim, por exemplo, quando você começa a fazer um solo ali, você vai nas notas mais agudas, você vai up the neck, e aí você começa a fazer vários forward rolls, aí você usa um reverse roll para dar uma quebra indo um roll para trás, e aí você começa a partir daí voltando sempre, sabe? Isso daí é uma das coisas mais usadas, e é também por causa disso que ele é chamado de reverse, né? Então a gente começa lá com o forward, e aí em algum momento a gente começa a fazer um reverse. E assim como o Alternating Thumb Roll, o forward roll e o reverse roll são rolls que são muito usados também. A gente vai usar técnicas como o melodic style. Então são rolls que não são só usados para a gente fazer acompanhamento de uma música, mas também para a gente fazer licks e usar técnicas mais avançadas como o melodic style. E por último a gente tem um outro roll que é muito usado também e que ele encaixa de uma forma mais fácil dentro de um compasso. E esse roll se chama forward reverse roll, né? Então ele é basicamente um forward seguido de um reverse roll, né? Então a gente vai para dar essa sensação de que vai para frente e volta para trás, vai para frente e volta para trás. A gente dá essa sensação de que a gente está indo numa montanha russa dentro da música, né? E ele é muito usado, né? Tanto para a gente fazer acompanhamentos, como também licks. Tem vários licks que usam esse roll como base. Um desses licks é o famoso D-lick. Tem vários temas de bluegrass, inclusive, que usam os forward reverse rolls para criar o tema dessa música, né? Uma delas é Banjo in the Hollow, que eu tenho uma aula aqui também. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, que é uma aula bem simples. É uma ótima forma de você já começar a estudar esse roll, que é o forward reverse roll. Então basicamente é isso, você vai ter esses 4 rolls, e aí a partir deles você pode fazer centenas de combinações, né? Você pode combinar um roll com outro, você pode começar com um roll e ir para outro, você pode quebrar um roll e colocar outro, enfim, existe uma grande variedade de coisas que a gente pode fazer, a gente pode usar esses rolls, né? Tanto acompanhar uma música usando o mesmo roll o tempo inteiro, quanto a gente pode variar os rolls e usar os rolls para criar licks e solos dentro dessa música. Os rolls são a base dessa técnica chamada Three Finger Style, tá? Então agora eu vou dar algumas dicas e dar alguns exemplos aí de como usar os rolls e como estudar esses rolls da melhor forma possível. A minha primeira dica é mantenha a sua mão direita aqui sempre, tá? Mesmo que você não esteja fazendo nenhuma nota, mesmo que você não vá só treinar os rolls, sem fazer nenhuma nota, deixa a sua mão aqui, porque senão a gente pega aquele hábito de deixa a mão aqui e fica olhando só para essa mão aqui direita, só para ver. Tudo bem, o nosso foco é a mão direita, mas vamos deixar a mão esquerda aqui sempre posicionada, sempre alerta, para quando a gente começar a usar ela, tá? E aí, como eu disse, o grande lance dos rolls é ir treinando eles aos poucos, né? Então eu vou treinar o Alternating Thumb Roll. Vamos lá, vamos começar um treino de Alternating Thumb Roll, ó.
importante se ater aqui à posição da mão direita, tá? Então você tá vendo aí, ó, tô com a minha mão quase em cima da ponte, só um pouquinho. Tô apoiando minha mão aqui no lugar que eu sempre apoio do banjo, então tô dando um suporte legal para minha mão direita. E aí que eu começo a execução do roll. Outra coisa importante, ó, meu braço tá apoiado aqui no armrest, tá? Meu armrest eu deixo ele um pouquinho mais para cima. Ele deveria vir até aqui, mas ó, isso não impede de eu estar apoiando ele aqui no armrest. Então minha mão tá bem apoiada, bem posicionada, pronta para fazer a execução do roll. Tá, e como é que eu posso aprimorar mais ainda? Uma coisa muito importante é o timing. Então eu falo para vocês, vamos tentar tocar com o metrônomo. E meu metrônomo ele tá a 100 BPM, tá, ó. Ok, tá rolando o metrônomo. Como que eu vou treinar em cima desse metrônomo? Primeiro, vou começar fazendo uma nota por batida do metrônomo, tá? Então, ó. Mudei o roll, ó. Mudei de novo. Então, geralmente a gente não vai fazer só uma nota por batida do metrônomo. Então, a ideia é que a gente coloque 2 notas por batida do metrônomo. Então, a gente vai dobrar o tempo quando o metrônomo estiver tocando. Quer ver? Ó, começar com uma nota. Vou dobrar para 2. Trocar o roll. Outra coisa que eu disse que os rolls, por exemplo, o alternating thumb roll, ele é base aí para outras técnicas que a gente vai fazer, por exemplo, o melodic style, né? O que eu tô fazendo aqui, ó? Vocês veem como a minha mão direita, o roll tá trabalhando, é praticamente um alternating thumb roll, mas eu não tô seguindo sempre o mesmo padrão. A maior parte das vezes eu tô fazendo indicador, polegar, e aí só quando eu desço lá na primeira corda lá embaixo que eu uso o médio. Então ele é um roll que a gente vai usar para tudo, né? Além de acompanhar uma música e tudo mais. Aí a gente passa para a segunda dica. Depois que você já estiver se sentindo um pouco confortável em fazer o alternating thumb roll aqui, desse jeito, sem colocar nenhuma nota, a gente passa a estudar com notas, né? Então, por exemplo... E outra forma que eu indico bastante para os meus alunos estudarem é estudando o alternating thumb roll subindo a escala de sol, por exemplo. Então aqui na corda 3, a gente tem um sol, né? Então a gente vai subir sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. Eu sei que minha câmera não vai até aí, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Eu tô fazendo o alternating thumb roll sempre começando na corda 3, né? Então, ó. Então eu posso ir subindo aqui a escala, ó. E assim sucessivamente, tá? É uma coisa legal, a gente pode ir fazendo isso e dobrando o tempo também. Então eu vou ligar de novo o metrônomo aqui pra vocês verem, tá? Então vamos começar lá com o metrônomo. Olha lá, ó.
eu posso trabalhar além de uma nota, posso trabalhar duas notas. Então eu posso montar aqui como se fossem acordezinhos, ó. Tá? Então eu tô usando duas notas aqui. E isso é legal porque você já vai treinando aqui sua mão direita. Se você não tem muita habilidade, você já vai começar a criar alguma habilidade para passear pelo braço do banjo, né? Então a gente só em cima do Alternating Thumb Roll, a gente tá passando vários exercícios que você pode fazer, ó. Então a gente estudou aqui um pouquinho do Alternating Thumb Roll. Então a gente pode fazer todos os treinos da mesma forma com o Forward Roll, tá? Então a gente vai começar aqui o Forward Roll. Eu vou fazer um padrão dele que vai ser 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1. Sendo que o 3 eu vou tocar a primeira vez com o polegar e depois vai ser sempre com o indicador, ó. Posso repetir os mesmos exercícios que eu estava fazendo antes, ó. Assim sucessivamente. Posso usar daquela outra forma também. Posso trocar o roll, posso usar, em vez de fazer 3, 1, posso fazer o 3, 2, já que eu tô usando a corda 2 aqui, então, ó. E posso fazer alternando rolls, né? Então, por exemplo, agora a gente já sabe dois rolls. Já sabe o Alternate Thumb e o Forward Roll. Posso treinar e estudar alternando os rolls. Posso começar, por exemplo, com um Alternate Thumb e passar para um Forward Roll. Né? E posso usar também aquela outra forma. A gente analisar, por exemplo, os licks, né? Então a gente vai fazer o Forward Reverse Roll. A gente pode criar licks em cima disso, né? E já tem licks clássicos em cima disso, como por exemplo esse aqui. O roll é esse daqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho licks clássicos que trabalham em cima desses padrões de rolls que a gente vai estudando. Outro exemplo é o de lick. Ele é um Forward Reverse Roll. Meio diferentão, mas esse é o roll do lick, ó. E a gente pode usar o roll, por exemplo, do D-Lick para estudar uma música, para fazer acompanhamento sem ser usando o D-Lick, né? É isso aí, galera, mais um vídeo aqui no seu canal de Banjo 5 cordas, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez falo sobre o meu curso completo de Banjo 5 cordas, está aqui na descrição, o link dele, tá? Para você entrar mais a fundo nesse universo do banjo. Deixe seu joinha, seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, esteja acompanhando a gente aqui, que tem muito mais coisas legais sobre esse universo do banjo que eu vou contar aqui para vocês. A gente se vê na próxima aula. Valeu, galera!